Boa tarde. Todos estão escutando? Todo mundo escuta, gente? Tá com áudio? Não. Áudio. Pessoal, boa tarde. Estão todos me escutando? Oi, boa tarde. Ah, agora eu escutei. Ok. Obrigada. É porque ontem a gente teve um problema de som. Muito obrigada. Certo. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Sim, Amanhã é a primeira sessão que eu vou acompanhar do início. Amanhã eu tenho que apresentar um trabalho. Eu fiquei na sim, dúvida se vai ser rodado aquele vídeo sim. que nós gravamos, ou se a gente faz a apresentação na hora. É a Renata que está perguntando. É o seguinte, nós vamos rodar primeiro o vídeo de 8 minutos. Depois do vídeo é que a senhora fará, o moderador vai debater com a senhora o vídeo e a sua apresentação. Certo, obrigada. De nada. Pessoal, nós vamos aguardar os moderadores chegarem, que são os professores, tá bom? Oi, Marília. Você me ouve? Você está com o microfone fechado. Sim, tudo bem, professor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Ademar. Nada, Boa Tudo tarde, bem? professora Ana Lúcia, tudo nada, bem? tudo Prazer. bem? Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Sim. Eu só estou sem o fundo do semiário aí. Precisava baixar. Professora Ana, as questões relacionadas à saúde estão melhores aí? Sim, a minha mãe está bem melhor, graças a Deus. Mas ela começa a ter esses mal súbitos, eu tenho que correr com ela, porque senão, já viu, né? Mas foi melhor dessa vez do que na Páscoa, porque na Páscoa ela quase infartou, porque a falta de sódio impacta no bombeamento do sangue, né? Ele é fundamental lá para bombear o sangue. E aí ele vai fazendo o motorzinho parar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigada, viu? Pelo apoio aí que você me deu. Professora Ana, nessa Oi. sessão tem trabalhos do seu tema e tem trabalhos de outro tema. Que é Então do serão professor dois Oscar. moderadores, tá bom? Sim, é o Oscar. Eu conheço o Oscar. Ah, legal. Já está tudo Eu em conheço. casa, então. A gente já participou de outros seminários. Eu fui da banca do Oscar, inclusive.
quando ele qualificou, não, quando ele defendeu. Ah, O, maravilha. E a Marília, né, que é a líder de sessão, vai estar dando todo o suporte aí, né, passar os legal, vídeos, né? E aí legal, depois ela avisa do tema e depois vocês fazem as discussões, tá bom? tá joia. Beleza. Não sei se está todo mundo. O Oscar ainda não entrou, né? Não, ainda não. Ué, a Júlia também é líder, né? Sim, Boa tarde, sim. Boa vai. tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, Marília, Oi, Júlia, tudo bem? tudo bom? Obrigada por ter aberto a sala. Vamos Bom, gente, Júlia, mais 4 obrigado pelo minutos. help hoje de manhã, hein? Salvou lá Imagina, o início daquela sessão, hein? Obrigado. imagina, tranquilo. Aí, ó, agora a Marília entrou antes de mim, aí que eu estava conversando com com a minha coordenadora aqui, e eu pensando, eu tenho que entrar no SEMEAD. Teve uma palestra sensacional agora sobre o uso de inteligência artificial em Ah, que bacana. pesquisa. Gente, o negócio é complicado, né? Porque qual é o limite? O professor começou a mostrar algumas coisas e a impressão que dá é que dá para fazer tudo com inteligência artificial. E aí entra a questão ética, do quanto que se pode usar, né? Eu estou até tendo uma discussão pesada sobre isso agora, sabe, no meu grupo de pesquisa. É uma coisa que eu acho que se usada para o bem pode nos ajudar bastante nas pesquisas, mas depende de como você usa. Se for para melhorar um texto que você escreveu, aí tudo bem, mas assim, melhorar o inglês, que a gente, né, É, tem essa coisa de não escrever como um inglês nativo, aí às vezes não soa tão, soa, soa estranho, né, para um nativo, às vezes certos termos que a gente usa, ou então a construção da frase, aí tudo bem você melhorar isso, né, agora, eu assisti também, a gente, no grupo de pesquisa aqui, lá da Poli, que eu faço parte, lá hum, com o Mário Salerno, eles chamaram um menino lá do Rio, eu acho, da Federal do Rio, e ele estava mostrando, uhum, nossa, tem várias ferramentas, muitas ferramentas, não é só uma, não, tem é, várias, é, é ajudar na muito, pesquisa. e Então, cada eu uma faz uma coisa diferente. É surreal mesmo. Se isso deixar a é, pessoa levanta insight, faz tudo por aí, não pode, né? Bom, fica faltam complicado. 2 minutinhos. Mas tem problema também, não sei se eles já melhoraram, mas uma aluna minha apareceu com um capítulo inteiro sobre transformação digital, que as referências não existiam. Aí eu disse para ela, mas onde você pesquisou isso? Peraí, gente, alguém tá com o fone aberto? Quem será? Porque está fazendo barulho? Você me ouve ainda? Sim, Ah, tá. pronto. Pode falar, professor. E a aluna apareceu com um capítulo lá da, de um artigo que as Uhum. referências não existiam. Eu comecei a apertar ela, ela falou, Ah, Deus! teve que refazer. Eu falei, porque esse é o tipo de coisa que dá para pegar fácil, assim. Você começa a olhar umas referências estranhas, assim, comecei a pesquisar, assim, mas não existe nenhuma base de dados, de onde está vindo isso? Porque É, é, o chat não, GPT, ele dá os trechos, dá referências que não existem, ele monta para você as referências. não, na verdade, eu até queria conversar mais sobre isso, mas agora eu vou ter que começar. Mas depois a gente conversa, professora, porque é um assunto realmente importante, né? Mas, enfim, então vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Carvalho, eu sou doutora pela EASP, né? E atualmente eu faço pós-doc na EASP também. Eu já fiz um outro pós-doc no Mackenzie.
sou pesquisadora pela CAPES, né? E para esse evento eu estou participando exclusivamente como voluntária, né? Ajudando aí a guiar as apresentações. E hoje nós temos na nossa sessão 4 trabalhos, né? Então, são muitos trabalhos, 4, então eu vou tentar controlar bem o tempo, e aí, o que não couber no tempo, a gente tenta discutir no final, tá? Porque são muitos trabalhos, né? Então, vamos começar pelo 508, que ele é o seguinte: identificação de facilitadores e barreiras para a implantação da indústria 4.0, uma revisão da literatura, ok? Então, este é o nosso primeiro vídeo. Agora, espera só um minutinho aqui, que eu tenho que fazer o share. Aí eu sei que aqui o som... Tomara que vá o som. Se não for, vocês me falam, tá? Porque eu tô com várias telas aqui. Então, Olá, eu sou Verônica Nagata e vou apresentar o artigo Identificação de Facilitadores e Barreiras para a Implantação da Indústria 4.0. A indústria 4.0 é também chamada de quarta revolução industrial. E o que nos motivou a realizar essa pesquisa, né? É que, fazendo estudos a respeito do tema, a gente identificou que até existem revisões de literatura sobre a indústria 4.0, mas não sobre as barreiras e os facilitadores para a sua implantação. E a relevância é diretamente porque as empresas não conseguem alcançar os resultados esperados na implantação da indústria. desculpa, gente, é porque eu quero tirar essas coisinhas que aparecendo pronto. Por geralmente não entenderem quais são essas barreiras e as estratégias que vêm acompanhando esse novo modelo de negócio. Então, o objetivo do nosso artigo é identificar os facilitadores e as barreiras para a implantação da indústria 4.0. Os nossos procedimentos metodológicos, a gente usou uma revisão sistemática da literatura em 3 etapas. A primeira, a construção da base de dados, onde a gente extraiu artigos da base Scopus e Web of Science, né? Onde a gente resultou aí em 161 artigos extraídos, sendo que depois de se fazer toda a leitura, né, a triagem, restou aí 36 para a leitura completa. Tá? Passamos então para a segunda etapa, a codificação, né, onde resultou-se em 18 artigos válidos, né, e dentro desses 18 artigos continham barreiras e 5 traziam os facilitadores. Os outros 18 a gente descartou por motivos diversos, não alinhamento ao objetivo, enfim. E por terceira etapa, a gente fez a integração das barreiras e os facilitadores, organizando-as em classes, né? Então, e essas classificações a gente identificou previamente na literatura, né? Então, as barreiras foram classificadas em barreiras financeiras, tecnológicas, recursos humanos, barreiras legais, organizacionais, fatores externos e outros. E os facilitadores em recursos humanos, financeiros, condições de mercado, expectativa da gestão, produtividade, eficiência e satisfação do cliente. A gente também contribui aqui, identificou barreiras e sugerimos 2 novas classificações, que foram classificadas em fatores geopolíticos e econômicos e outra em fatores internos. Aqui a base final, resultante com os 18 artigos, né, com seus autores e os títulos. Aqui a gente apresenta as barreiras, né? Primeiramente as barreiras financeiras, a gente organizou, os mais pesquisados estão em negritos. Para a barreira financeira são esses 4 primeiros aqui. Falta de clareza sobre os benefícios econômicos, alto custo de investimento, falta de recursos financeiros e falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nas barreiras tecnológicas, tivemos 5 barreiras mais pesquisadas: baixa segurança e privacidade dos dados digitais, infraestrutura de TI baixa, internet de baixa qualidade, dificuldades de compatibilidade das máquinas com as tecnologias digitais e sistemas de redes complexos. Na categoria barreiras organizacionais, tivemos 42 barreiras, sendo 3 as mais pesquisadas: modelos de negócios existentes ameaçados,
falta de visão e apoio da alta administração, e falta de visão e estratégia digital. Nas barreiras relacionadas a recursos humanos, tivemos 29 barreiras, sendo 3 as mais, né? Falta de educação especializada em indústria 4.0 para os funcionários, falta de mão de obra qualificada e resistência dos funcionários como as mais pesquisadas. Já nas barreiras legais, tivemos somente uma com interesse maior de pesquisa, que é a falta de leis regulamentares. O quadro 8 traz as barreiras relacionadas à conjuntura geopolítica e econômica, que foi uma das nossas contribuições. Tá? E as barreiras relacionadas a fatores internos também, uma contribuição do nosso trabalho, e traz aí o potencial atraso na fabricação durante a instalação como a mais procurada dentro dessa classificação. As barreiras relacionadas a fatores externos, temos falta de padrão para a implementação de indústria 4.0 e falta de apoio governamental como as mais pesquisadas. E por último, mas não menos importante, as barreiras relacionadas a outros fatores que não teve nenhuma barreira que se destacou em termos de interesse de pesquisa. Aqui trazemos, a partir do quadro 12, a análise dos facilitadores. Aqui, para os facilitadores financeiros, a gente teve a redução de custos como um facilitador mais pesquisado. Para facilitador relacionado a recursos humanos, a redução do trabalho repetitivo foi o mais pesquisado. Aqui, relacionado às condições de mercado, temos mais rápido que os concorrentes, ser mais rápido que os concorrentes, isso é um facilitador, necessidades do cliente, conformidade com as necessidades do cliente, né, oportunidades de novos modelos de negócio e melhorar a posição no mercado. Como facilitadores relacionados a expectativas da gestão, não tivemos nenhuma com mais de uma procura de pesquisa. Aqui, relacionada à produtividade e eficiência, né, alcançar uma produção mais limpa dentro do processo de fabricação. Flexibilidade na produção e maior eficiência de produção foram os mais pesquisados. Assim como demanda exigida por clientes e parceiros, nos facilitadores relacionados à satisfação dos clientes. O nosso artigo conseguiu 18 artigos dentro das bases pesquisadas, levantando, identificando 131 barreiras e 43 facilitadores, que foram organizadas em 9 classes de barreiras e 6 facilitadores pela revisão sistemática da literatura. A gente identificou um déficit de pesquisa no Brasil, apenas 2 artigos dos 18 encontrados, e as nossas contribuições teóricas foram as 2 categorias sugeridas, né, fatores geopolíticos e econômicos e fatores internos à organização, e como contribuições práticas, né, para as empresas aí na forma desse conjunto de elementos, né, para a implantação da indústria 4.0. Como limitações, o acesso restrito a alguns artigos, tá? E a continuidade de pesquisa, realizar levantamentos para validar essas barreiras e facilitadores é o que recomendamos. Essas nossas referências, muito obrigada por participar do SEMEAD. Ok. Então, agora nós vamos continuar com 8 minutos de discussão, ok? Então, eu passo a palavra para a professora, começando, e aí, se alguém quiser fazer pergunta também, fiquem à vontade, ok? Tá, no caso é o Oscar que estava com esses trabalhos, Ah, ok. né, Oscar? Eu acho. Isso, tô como um dos moderadores aqui. Isso. São 2 moderadores, olha que chique. Não, bom, primeiro, parabenizar, né, pelo trabalho, né, professora Verônica, né, vi aqui o artigo, né, também, por coincidência, assim, algum dos trabalhos eu já conhecia. Eu só fiquei, quando eu olhei, né, um pouco das referências, né, se você conhece, né, eu já vi o trabalho do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, né, o professor Alejandro Frank, tem alguns trabalhos nessa temática, né, de indústria 4.0, de manufatura, talvez aí, né, um trabalho conjunto, então até em alguma revisão do trabalho está considerando o trabalho do time lá do Alejandro. Mais uma consideração do que uma pergunta, na real. Ok, eu conheço o trabalho do pessoal lá, né, e dentro dessa nossa revisão, né, eu realmente não recordo
né? Mas se você deu uma passada e viu aí, eu já li trabalhos do professor Frank lá, mas eu não recordo se especificamente para essa revisão, porque eu tenho alguns trabalhos, eu tenho trabalho com capacidades dinâmicas dentro da indústria 4.0, né? E tenho esse das barreiras e limitações, né? Mas, com certeza, aí eles têm um trabalho interessante, né, nessa linha, tá? E com certeza seria bastante interessante aí agregar e fazer uma parceria aí para avançar nessa temática. Obrigada. Ah, legal. Obrigado, professor. Ok, alguém? Mais alguém por hora? Eu tenho feito, Verônica, alguns trabalhos nessa temática quem não está, né? Tem muita gente fazendo trabalhos na temática de indústria 4.0, né? E uma das barreiras que você levantou é justamente uma coisa que uma aluna minha está estudando, que é a história da literação digital, né? Que não é só, não, assim, é, não é só a questão de, de atribuir conhecimento novo, né? As pessoas têm que também entender como gerar novos negócios, né? A partir da indústria 4.0, não só melhorar a parte operacional, mas para isso essa parte de literação digital ela pode ser impactante, né? Então a gente está estudando bastante isso, né? Como que e ela que ela é professora de escola técnica, né, e de escola técnica estadual, que tem mais dificuldade, né, de ter recurso, tudo para trabalhar essas questões, e ela estava olhando para como que ela vai, primeiro, medir essa literação, né, porque tem instrumentos aí que são desenvolvidos fora do Brasil, até o Brasil está começando a desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Mas essa realmente no Brasil deve ser uma grande barreira, pelo que a gente está vendo, né? Não sei se você, nos seus estudos, você está verificando isso também. Você não pegou só estudos no Brasil, tem poucos estudos no Brasil, na verdade, mas Só só dois, né? dois, né? Só dois dos 18 que foram válidos, que a gente de fato tirou, né, Os conteúdo de fatores, barreiras, né? barreiras e fatores que ajudam, né? Professora Ana Lúcia, assim, eu não sei se esse seria o termo, né? Você usou o termo literação, mas numa outra pesquisa que a gente estava fazendo, e é um estudo de caso, aqui eu sou aqui do Pará, e a gente tem a indústria de mineração, né? E aí a Sim, gente foi fazer uma investigação. A gente queria mais empresas, mas a gente conseguiu fazer com uma empresa, né? E uhum, eles, eu não sei se eu entendi o que você falou e se seria isso, mas uma coisa que ele colocou em relação a toda esse, por exemplo, conhecimento de tecnologias digitais, não é só você o funcionário, o colaborador, ele ter o conhecimento dessa tecnologia, mas é o que fazer com essa tecnologia para agregar ao exatamente, modelo de negócio da companhia, né? Então, exatamente. você estava falando, aí me remeteu para essa que a gente fez a entrevista lá com um dos gerentes, né? E aí ele falou isso, eu disse, nossa, o quão isso é importante, porque às vezes a gente pensa, né, ter o conhecimento disso, de inteligência artificial, disso, daquilo e tal, mas é como fazer com isso, eu acho que entra ali nessa questão de gestão do conhecimento, desenvolvimento de capabilities, né, para Uhum, poder, então, porque só interessa a empresa se isso trouxer, digamos, agregar sim, ao modelo de negócio dela, né? E isso pode ir além, né? Além de agregar o modelo de negócio, fazer com que eles enxerguem outras oportunidades também, né? Então, eu exatamente. acredito que A seja questão isso é essa aí. mesmo. Ah, tá, muito Eu acho que legal. acho que é um tema bem importante, assim, não é só
buscar conhecer as ferramentas, saber usar as ferramentas, mas entender como que elas de fato podem trazer potenciais novos negócios, né? Às vezes não só melhorar a eficiência dos processos existentes, mas como Isso. fazer aquela empresa. Eu não sei se você conhece, mas tem uma coisa que chama Mining Hub, que agrega todas as mineradoras buscando soluções, por exemplo, fazendo desafios para startups, elas fazem todas juntas. Não sei se você já ouviu falar. Já Talvez. ouvi, Ah, já então vi, legal. já Porque a vi. gente andou conversando com eles e foi bem interessante a conversa para entender onde é que eles estão buscando as soluções, né, para ingressar, Inclusive, né? Inclusive, essa empresa, eles têm algumas startups com as quais eles têm parcerias e até já algumas soluções desenvolvidas, né? Eles fazem parte, né? Eles participam desse Mine aí, nesse Mine Hub, e justamente para poder, para ver se oxigena, né? Para ver se Tem oxigena. a própria Vale, a ArcelorMittal, tem até Uhum. concorrentes, é muito interessante isso. É um negócio Criando. grandioso, assim. Eu não sei se fazem mais de uma vez por ano, mas eu já vi pelo menos uma vez por ano, né? Uhum. Que é um negócio assim bem interessante. Eles lançam digamos, os desafios, né? E Sim, aí sim. convidam ali, é bem interessante, bem legal. Ok, É. ok. Obrigada, Podemos Júlia. discutir depois. Imagina, até me desculpa, né? Mas até porque eu também fiquei curiosa, queria falar alguma coisa, mas enfim, vamos dar continuidade. No fim, a gente conversa mais um pouquinho. Vamos então para o segundo trabalho. Peraí. Gente, quanta tela aberta ao mesmo tempo. É tela no computador e tela na minha frente, muita tela. Peraí, ok. Share. Então vamos lá, o segundo trabalho. Todos vendo? Ok. Olá, Felipe Liberato é meu nome e eu vou apresentar aqui para vocês o artigo intitulado A Inteligência Artificial como ferramenta para a simultaneidade entre effectuation e causation no processo de empreendedorismo. Eu sou o autor do artigo, orientado aí pelo professor Paulo Tromboni. Como introdução, a gente traz aqui que o processo de empreendedorismo, se por effectuation ou causation, é caracterizado pelo não determinismo. Os empreendedores se comportam de forma diferente na mesma situação, de acordo com as suas experiências. Empreendedores precisam de melhores direcionamentos na tomada de decisão. Esse é o nosso problema de pesquisa. E por isso é valioso experimentar mecanismos úteis de seleção que foquem na incerteza das situações. É necessário explorar como empreendedores por effectuation ou causation podem usar modelos não determinísticos de inteligência artificial para apoiar na tomada de decisão em circunstâncias de grandes incertezas. A inteligência artificial ela contribui para que a tomada de decisão reduza a imprevisibilidade de situações. O objetivo desse artigo é estabelecer uma conexão complementar entre causation e effectuation num processo misto de empreendedorismo, tendo como base o uso da inteligência artificial para a compreensão do comportamento do empreendedor na tomada de decisão. A nossa fundamentação teórica, ela passa aí por Jasper, que traz para a gente exatamente os dois modelos, né, de comportamento do empreendedor, effectuation e causation, destacando que na última década eles têm sido muito explorados, né? Ah, Algandi traz para a gente esse ano, 2023, que o planejamento de novos negócios tem melhores resultados quando existe exatamente a combinação de proatividade, capacidade de análise de riscos e capacidade de inovação, ou seja, quando técnicas de causation e de effectuation são combinadas. Então, colocar em prática no dia a dia o comportamento de effectuation e o comportamento de causation nas tomadas de decisão é um grande desafio, em cujo enfrentamento a inteligência artificial pode contribuir. A gente destaca aí também De Silva, também em 2023,
trazendo para a gente que a literatura recente tem debatido a sinergia entre effectuation e causation na criação de novos negócios, contrariando movimentos que coloquem as duas teorias como opositoras. A nossa metodologia, ela se baseou aí em uma metodologia qualitativa que se baseou em revisão sistemática da literatura e que traz como resultado esse quadro que está na tela, propondo para a gente a leitura de 54, a exploração de 54 artigos. Foram selecionados 54 artigos com o objetivo de analisar as sugestões que eles traziam para pesquisas futuras, né? Então, a gente destaca aí, por exemplo, a IA como ferramenta para a identificação de oportunidades de inovação e empreendedorismo. A gente destaca a IA como ferramenta de interação com o cliente, com foco em inovação e empreendedorismo. E o último item aí, a própria simultaneidade entre causation e effectuation no processo de empreendedorismo. Como análise de resultados, a gente traz aí que a tecnologia tem a função de personalizar os processos para o consumidor, né? Então, algoritmos, por exemplo, usados em Deep Learning, eles se baseiam na percepção e ação do ser humano, para aumentar a eficiência, reduzir incertezas, né? Então, o processo de compreensão das características e comportamentos, por exemplo, do cliente da Netflix, por exemplo, usa Deep Learning. Para quê? Para reduzir o volume de dados, né, a ser utilizado no carregamento de cada tela, e também para e assim conseguir, né, de uma forma simples, demonstrar para o consumidor as séries, os filmes que podem ser da preferência dele, né? Então, as empresas compreendem o comportamento de compra do consumidor para estruturar personalizações, né? A automatização é outro fator que traz possibilidades de análise de comportamentos, possibilita redução de custos, aumento de receita e de segurança. Blockchain, por exemplo, é uma tecnologia que transmite dados em blocos que são aprovados por quem faz parte da cadeia de aprovações, trazendo mais segurança e uma melhor experiência ao cliente. O Burger King, por exemplo, usa blockchain no seu programa de recompensa, possibilitando agilidade e segurança ao cliente quando ele decide usar a pontuação, né, para uma compra. E também a assertividade, porque acaba analisando, né, o comportamento de compra do consumidor. Está aí na tela uma tabela que vocês podem analisar com calma e verem que a aplicação de ferramentas em planejamento, em execução, em análise de dados e até em gestão é muito possível, e usando modelos mentais de causation e de effectuation. Então, como conclusão, a gente traz aqui que tanto ferramentas de planejamento contribuem para com previsibilidade de estimativas, e ao mesmo tempo, o que é causation, né? E ao mesmo tempo, a effectuation usa ferramentas de execução, né? Mais predominantemente de execução, para obter mais eficiência na experimentação, por exemplo, né? Que é um dos princípios de effectuation. Então, ERPs, CRMs, ferramentas de Data Analytics, são ferramentas acessíveis e que proporcionam informação para a tomada de decisão de empreendedores embasados tanto em effectuation como em causation. O ChatGPT, por exemplo, contribui, né, e recentemente é uma ferramenta emergente, né, mas contribui muito com eficiência e flexibilidade, produz conteúdo para empreendedores compreenderem melhor o mercado, a concorrência, o comportamento do consumidor, e o desafio da criação de um negócio, né, o uso de dados através da aprendizagem de máquina, por exemplo, né, o Deep Learning, proporciona que a inteligência artificial e tecnologias de robótica gerem ideias inovadoras, desenvolvam o empreendedorismo, encorajam mudanças econômicas e sociais. Como contribuição, esse artigo ele traz aí, ele contribui para a literatura porque analisa o impacto do uso de inteligência artificial em modelos não determinísticos, e esse artigo traz também exemplos de ferramentas que usam a inteligência artificial para suportar o empreendedorismo, contribuindo assim para a prática gerencial também. As nossas referências bibliográficas passam aí por Davenport, por Ian Citi Lakhani, por Sara Sarasvati, e também por esse primeiro artigo, Transforming Business Using Digital Innovation, que foi de grande valia aí
no nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos. Bom, então, continuando, quem vai moderar essa discussão agora? Professora, professora Ana Professor Lúcia? Oscar, Eu é o posso professor comentar? Ah, Oscar. Sou professor eu, Oscar, Julia. então, palavra sua. Vamos lá. Tudo bem, Felipe? Parabéns aí pelo trabalho. Já conheço um pouco do tema também, né? Que você acabou aliando aí, né? O empreendedorismo com a IA. Eu só fiquei, assim, um ponto que fiquei um pouco, assim, me surgiu, né? Lendo um pouco do seu trabalho. Porque muitas vezes a gente pensa na IA pautado assim em grandes bases de dados, né, com histórico, com, vamos dizer assim, um volume um pouco maior de informação, né? E quando a gente pensa no empreendedorismo, geralmente são, né, empresas nascentes, startups. Assim, do seu ponto de vista, né, do seu trabalho, como você enxerga um pouco, né, essa dificuldade para um cara que está assim vislumbrando um negócio, então começando um novo empreendimento, sendo que muitas vezes ele não vai ter esse histórico, né, de informação. Então, legal, boa tarde a todos. Tem algum problema na internet, tive que ficar tirando a minha imagem aqui, porque tá travando, se travar eu tiro, tá? Mas vamos lá. Tá Oscar, perfeito, tá perfeito. tá bom. Oscar, interessante sua pergunta, porque esse realmente é um tema que vem surgindo, assim, né? Uma dúvida, né? Que vem surgindo aí quando a gente fala de uso de inteligência artificial na criação de novos negócios, né? Então, quando você está planejando um novo negócio, quando você está no início ah, de planejamento, mesmo que por effectuation, né? Por effectuation, muitas vezes a gente pensa que é um negócio que você vai começar a tocar usando os recursos que você tem, como a professora Sara Sarazat fala, né? Usando os recursos que você tem na mão, usando a sua rede de contatos, escolhendo quais são os controles que você vai ter e por aí vai. Mas mesmo em effectuation, um planejamento mínimo é necessário. O que esse artigo propõe é isso, é que ah, ah, o empreendedor ele não precisa necessariamente pensar que effectuation ah, é o dia a dia, vem da rotina, ou que não precisa, sendo mais claro, que não precisa de planejamento. O que ele está propondo, então, é uma simultaneidade, é que se use um pouco de effectuation e um pouco da ideia de causation ao se criar um negócio. Não necessariamente você precisa separar as duas teorias como se fossem opositoras, né? Uhum. Mas indo mais direto à sua pergunta, desculpa, alguém falou alguma coisa? Não, Continuar. não. Deixa eu continuar. Então, indo mais à sua pergunta, Oscar, eu acho que é possível, sim, usar inteligência artificial mesmo nessa fase inicial de planejamento de um negócio, né? E como isso é possível? A gente sabe que existem N ferramentas hoje que fazem análises de dados e principalmente de comportamento do consumidor. Esse artigo, ele foca muito nisso, ele foca muito em comportamento do consumidor, em análise de feedback do consumidor, né? Então, com esse viés, com esse pensamento de planejamento do negócio e de uma forma muito simples, de uma forma muito por effectuation, vamos dizer assim, é possível que você use em ferramentas de inteligência artificial para análise de mercado. Então, tem um determinado trecho do artigo que fala exatamente isso, que é você, como empreendedor, ter a possibilidade de fazer análises de mercado e de comportamento do consumidor com ferramentas de inteligência artificial. Mesmo que você não tenha dados do seu próprio negócio, que acho que esse é o viés da sua pergunta, né, Oscar? Mesmo que você não tenha dados do seu negócio, você tem dados do consumidor, você tem dados do mercado, e com isso você direciona o seu negócio de uma forma mais objetiva, mais direta, né? Ou seja, resumindo, unindo effectuation com um pouco de causation. Legal. Obrigado, Felipe. É, Ok. Júlia, eu vou falar um pouquinho. Sim. Felipe, é interessante o seu trabalho, parabéns, e eu acho que eu entendi bem o que o Oscar falou, porque quando você está criando um negócio do zero, a gente pensa, ele não tem mercado, ele não conhece o cliente,
Mas eu acho interessante essa ideia de buscar nas bases de dados sobre hábitos de consumo, por exemplo, porque acho que o uso da inteligência artificial é justamente para descobrir padrões que nós não, né, conseguiríamos descobrir, e nisso eu acho que pode ser possível você encontrar um nicho de mercado ainda não explorado. Acho que é nesse sentido que eu acho que os artigos devem eu não li o seu trabalho, mas eu acho que é nesse sentido que os artigos que você explorou devem falar dessa questão, né? Porque o causation é lidar tudo bem que você vai propor, às vezes você pode propor uma inovação incremental, né? Então vale um pouco você olhar histórico e tudo mais para fazer uma melhoria no produto existente, você já conhece o mercado, mas quando você está falando em effectuation, né, geralmente porque você está criando uma coisa que ainda não existe, né? Sei lá, um serviço que não existe, então não dá para usar dados históricos, né? Porque você está criando algo realmente novo. Então, talvez o uso de inteligência artificial nessa questão de buscar padrões, dentro de padrões de consumo, coisas que ainda não estão sendo oferecidas, eu acho que é interessante, sim. Bem legal o trabalho. Eu acho que é nesse sentido, né? Isso na verdade, é uma pergunta. É nesse sentido que os artigos estão abordando essa questão? É sim, professora. Obrigado pelo parabéns, obrigado também pela pergunta. A gente percebeu, assim, fazendo esse artigo, que a gente tem que dividir em duas etapas, assim, a criação, o empreendedorismo, né? A criação, a etapa de criação do negócio antes dele existir, a etapa de planejamento, né? De coleta de dados e por aí vai. E a etapa em que o empreendedor já está com o negócio caminhando e precisa tomar decisões, e ele precisa focar em tomada de decisões. Então, o artigo ele meio que separa esses dois momentos. O primeiro momento, que é de criação de um negócio, é exatamente o que o Oscar perguntou e o que a senhora complementou agora, e ele é sim focado, então, na análise de mercado, na análise do comportamento do consumidor e, por aí, ajudar o empreendedor a tomar decisões de como ele começa o negócio dele, né? E o segundo momento é esse momento em que o empreendedor já está tocando o negócio dele de uma forma até inicial, muito inicial, mas que ele precisa tomar decisões. Então, a inteligência artificial entra nesses dois momentos de formas parecidas, mas diferentes. Uma coletando informações, a primeira situação, né, coletando informações de mercado. É como Eric Ries fala, Steve Blank fala, da gente ter que focar em feedbacks do consumidor, do cliente, do nosso cliente, para tomar decisões, né? Então, é, por aí é que se puxa a ideia de pesquisa. Esse artigo é um primeiro artigo, eu estou no doutorado, né? E é um primeiro artigo da minha possível tese de Uhum. doutorado. Eu estou conversando com o professor Trombone, é meu orientador, o professor André Fleury, lá da Poli, vai ser um co-orientador, e então a gente está desenhando ainda exatamente esse conceito de se buscar e entender como que o empreendedor, na fase de criação do negócio, pode usar a inteligência artificial, e como que pós criar o negócio, no início do negócio, ele também possa usar a inteligência artificial para tomar decisões, né? E na etapa que ele está, considerando que ele é um empreendedor no início, né? Inicial, né? Muito Ok. bom. Eu acho que é bem promissor esse trabalho. Uhum. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos continuar por enquanto, tá? Depois a gente faz mais perguntas. Também queria falar uma coisa ou outra, mas terminou o nosso tempo por agora. Então, muito obrigada. Vou Obrigado. continuar, vou compartilhar novamente a tela. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Zena Fernandes, eu sou aluna do mestrado em Administração no PPGA da UFESA e desenvolvi um trabalho juntamente com o professor Renan Felinto, da UFPB, que eu vou apresentar para vocês. O trabalho é intitulado Uma abordagem multicritério para apoiar decisões de participação em processos licitatórios no setor de óleo e gás. Introduzindo a contextualização da problemática, nós sabemos que no contexto hipercompetitivo, atualmente, as empresas precisam de uma boa gestão, e uma boa gestão requer uma boa tomada de decisão, que é um fator complexo e que envolve múltiplos elementos.
Nós temos que empresas prestadoras de serviço enfrentam diariamente a decisão de participação em processos licitatórios, algo crítico para a sua sobrevivência, e isso envolve múltiplos fatores como demandas, capacidade organizacional e a própria licitação. E para elevar a eficiência desse processo, emergiram os métodos de apoio na critério decisão, que têm sido amplamente utilizados nesse contexto. Entretanto, nenhum estudo foi desenvolvido utilizando métodos AMD para decisões de participação em processos licitatórios do ponto de vista da empresa contratada no setor de óleo e gás brasileiro. Portanto, o objetivo do nosso estudo é de propor um modelo multicritério para apoiar decisões de participação em processos licitatórios na indústria de óleo e gás brasileira. Partindo para a revisão de literatura, nós sabemos que um processo licitatório consiste em convidar empresas a enviarem propostas para executar um projeto, e pode-se olhar essa problemática da visão da contratante ou da contratada. Nós temos trabalhos como o Anger, que é o 2020, que focam na visão da contratante, propondo um método AMT para que a contratante selecione as melhores empresas, no caso do trabalho dele na indústria de óleo do Vietnã. Na visão da empresa contratada, o objetivo é selecionar o melhor projeto para concorrer na licitação, e isso envolve a decisão de participação e de submissão de uma proposta satisfatória. E essas duas decisões envolvem múltiplos aspectos, como a atratividade do projeto, lucros esperados, capacidade da empresa, dentre outras coisas. Não participar de um bom projeto para a empresa pode significar perdas, assim como participar de um projeto que não seja adequado aos seus objetivos. Por isso, é uma decisão muito complicada. E nós temos estudos como o de Issa, Mossad e Hassan, em 2020, que focam na visão da contratante no cenário de construção, utilizando um modelo multicritério para determinar qual seria o melhor projeto para a empresa participar. Com o nosso objetivo de analisar o setor de óleo e gás brasileiro da visão da empresa contratada, nós temos na metodologia o processo para a construção do modelo multicritério, de Almeida Fiel 2015. Na primeira fase de definição de critérios, nós os definimos de acordo com a literatura e com a análise de documentos de processos licitatórios da empresa analisada. Nós temos nessa tabela os 5 critérios analisados, que foram condições de participação na licitação, tamanho do projeto, complexidade do projeto, experiência com projetos similares e tempo de preparação da proposta. Como alternativas, nós consideramos 6 documentos licitatórios datados entre novembro de 2021 e maio de 2022, coletados na Petronet, que é a principal plataforma do setor de óleo e gás brasileiro. E os serviços dos documentos, eles envolvem os mesmos aspectos. A empresa analisada é uma empresa do setor de óleo e gás brasileiro, que tem como atividade principal dos serviços de suporte administrativo, está situada no estado do Rio Grande do Norte e possui 60 funcionários. Para o estabelecimento dos pesos da importância de cada critério, nós utilizamos os métodos Smarter, Rock, Edwards e Barron, e a fim de comparar as alternativas e chegar nos valores da matriz de decisão, nós utilizamos a escala do SAAT com valores de 1 a 9, aplicando com o administrador da empresa analisada, o responsável pelas decisões de participação nos processos licitatórios. Na segunda fase de construção do modelo, nós definimos a utilização do método R-TOPSIS, de Ares e Ferreira 2019, que é uma extensão do método TOPSIS clássico mais imune ao ranking reversal. Nós temos a tabela da matriz de decisão, os valores de cada alternativa em relação a cada critério, obtido através da escala de SAAT, e os pesos, a importância de cada critério na tabela 3. Como resultados, nós temos a tabela 10, com o DPIS, DNIS, o coeficiente de proximidade e o ranking de cada alternativa. Nós temos que a alternativa A1, ela obteve uma melhor performance em todos os critérios, destacando-se o critério de experiência em projetos similares. E a experiência é um fator crucial para empresas contratadas e para as contratantes, porque isso envolve fatores como risco e confiança da empresa, apesar de parecer algo subjetivo. A alternativa A3 ficou em segundo lugar, pois ela obteve um desempenho inferior no critério de complexidade do projeto. E isso é um fator que pode tornar o projeto inviável para a contratada. Então, projetos menos complexos são preferíveis. A alternativa A5 ficou em terceiro lugar, pois apresentou um desempenho inferior no critério de tempo de preparação da proposta. E isso é um fator crítico para empresas nesse contexto. A alternativa A4 ficou em quarto lugar devido ao seu baixo desempenho em termos de experiência, tempo e tamanho do projeto.
sendo esse último um fator determinante para que o projeto seja atrativo para a empresa. A alternativa A6, ela teve desempenho crítico no critério de condições para a participação da licitação, e isso é um fator importante para a contratada e para a contratante. E, em último lugar, temos a alternativa A2, que ficou aí devido ao desempenho ruim em todos os critérios, tornando um projeto inatrativo, complexo e além da capacidade da organização. Fizemos a análise de sensibilidade com a variação de mais e menos 10% para testar a confiabilidade do modelo, e isso demonstrou uma boa estabilidade do modelo. Nós tivemos mudanças maiores apenas nos critérios de maior peso, o que é considerado natural. Concluímos que o apoio no critério da decisão se mostra como uma metodologia apropriada para o contexto de decisões de participação de licitações, melhorando a qualidade das decisões. O nosso modelo proposto, que combina o Smarter e o R-TOPSIS, atingiu seu objetivo de proporcionar resultados confiáveis para apoiar decisões de participação em processos licitatórios de empresas no setor de óleo e gás brasileiro. Nós vimos que o fator experiência foi visto como crucial para as empresas e que projetos complexos se mostram inatrativos por terem condições contratuais desafiadoras e requererem maior tempo de preparação de uma proposta. E o estudo, em termos de implicações gerenciais, pode servir como referência para a tomada de decisões dessas empresas. O modelo proposto ele pode incluir múltiplos decisores e fatores conflitantes, e os achados mostram a necessidade de se analisar esse contexto com métodos que englobem múltiplos critérios. O estudo não busca sugerir que esse seja o único método correto, mas mostrar sua utilidade, clareza e confiabilidade, e ele foi limitado pela dificuldade em contatar mais decisores para entrevistas. Sugerimos para estudos futuros novas aplicações em novas organizações. Essas são as referências utilizadas e muito obrigada. Ok. Então, continuando, quem vai ser o moderador desse trabalho da Esmirna? Posso comentar também, Julia? Tá, por favor, então, professor. Tá. Bom, primeiro, parabéns aí pelo trabalho, né? Até pela escrita, né, em inglês. A gente sabe que não é tão natural, né, na nossa língua nativa. Eu só fiquei, na verdade, com uma dúvida, porque, assim, eu vi que você pegou o histórico de outras licitações que tiveram no passado, não necessariamente para essa empresa que você trabalhou, e sim também de outras, né? A ideia aí seria para apoiá-los a decidir se entrariam ou não em futuras licitações, porque eu entendi que você analisou do ponto de vista da participante da licitação. É isso? Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito, Esmirna. Obrigada pela pergunta. E sim, a gente está olhando a partir do ponto de vista da empresa que está participando desse processo, e esses documentos que a gente pegou são documentos que essa empresa analisou nesses meses passados, né? Se ela participaria, daria uma proposta, né, nesse processo licitatório ou não, justamente para testar se o modelo é confiável para apoiar as decisões nesse sentido, e ela poder utilizar futuramente na análise de novos projetos que ela esteja na dúvida, né, nessa decisão de participar ou não. Acho que seria isso. Ah, tá. Tá legal. Ok. Esmirna, esse trabalho, ele é um trabalho de quê? O que você está cursando? Como é que é a equipe? Conta pra gente. Esse trabalho, ele é fruto do meu TCC. Eu ano Uhum. passado, e eu estou no primeiro ano do mestrado. Ah, que ótimo. Eu Continuo com o mesmo orientador. estava acompanhando, né, a sua apresentação, e eu ia comentar justamente isso. Eu cheguei, gente, para falar que eu não estou mentindo, eu escrevi aqui, olha, TCC, não vai dar para ver, eu escrevi TCC no papel aqui, porque, de fato, ele tem a aparência de um trabalho de TCC mesmo, e está perfeito, né? Para TCC está perfeito. Por quê? Porque o que eu percebi aqui é que você tem, na verdade, quando você começou a apresentar, eu pensei, é um estudo de caso.
Aí depois eu pensei, não é um estudo de caso, tem um viés de consultoria, né? Então acaba que por isso, por mais que você esteja analisando dados históricos, mas está aplicando o caso ali, especificamente aplicando a ferramenta, né? Então não tem nenhum teste ali da teoria em si, da ferramenta em si, para verificar a robustez dela, que é o que eu imagino que você vai fazer agora no seu mestrado, né? Então, era isso. Eu ia falar, né? Ai, cuidado para não virar consultoria, mas se é TCC, está certíssimo. E qual que é a pergunta? Você já tem a pergunta que você vai responder no seu mestrado, no projeto em cima desse, ou não? Como é que ficou? Na verdade, o mestrado não vai continuar o trabalho de Ah, ok. TCC, eu vou continuar só com apoio multicritério à decisão, que é a área que eu já trabalho desde o começo da graduação, que eu estou em projeto de pesquisa, e a gente vai continuar com apoio multicritério à decisão, mas na parte de gestão pública, de gestão de recursos hídricos. Entendi. Mas Ah, tenho que muita bacana. vontade de fazer novos trabalhos com essa empresa. É um setor que me interessa muito e que tem poucos trabalhos nessa visão da empresa contratada. Então, aí só toma cuidado com isso, assim, se você... Primeiro, assim, você já trabalhou na empresa, né? Não, mas eu tenho proximidade com pessoas que trabalham e por isso que eu pensei em fazer o trabalho com eles, por ter uma certa visão desse dia a dia, de ser Facilitado. uma decisão tão latente assim. Não, então tá ótimo. Porque eu ia falar, toma cuidado para você não interferir no objeto, né? Mas então tá ótimo. Era isso. Não tenho mais nada a dizer por enquanto. Mais alguém quer fazer mais alguma consideração? Só agradecer que a Ismina fez a submissão lá para a área de operações de serviço, que eu sou responsável pela seleção dos artigos, né? Então, agradecer aí a contribuição da Ismina. E agora eu entendi por que eu ia falar, mas por que óleo e gás, né? Porque você tem uma empresa que você conhecia por conveniência, obviamente, você conhecia as empresas, você podia testar seu modelo lá. Legal, entendi. Essas Só empresas isso. são muito difíceis de ter contato, deles repassarem as informações. Então, quando eu falei para o meu orientador Sempre assim. que eu conseguia, ele já disse, vamos fazer. Então tá certo, é isso mesmo. Muito legal. Parabéns pelo resultado. Obrigada. Ok? Então, vou passar para o próximo, pode ser? Mais alguém? Obrigada, Esmirna. Vou então compartilhar novamente a minha tela. Vamos para é o último já, né? O último trabalho, efeitos da indústria do serviço sobre o crescimento econômico brasileiro. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Regiane Lopes Rodrigues. Irei apresentar o trabalho intitulado Efeitos da Indústria e do Serviço sobre o Crescimento Econômico Brasileiro. Esse artigo foi elaborado por mim em parceria com a minha orientadora, Michele Polini Veríssimo. De acordo com a teoria caldoriana, a indústria é considerada o motor do crescimento. Já em um artigo publicado por Baumol, em 1967, ele considera que o setor de serviço tem uma baixa contribuição para o crescimento econômico, dado que ele é constituído majoritariamente por serviços classificados por ele como estagnantes. No entanto, com a globalização e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, os serviços eles se tornaram mais produtivos e comercializáveis. Na literatura recente, reconhece que o setor de serviço ele é muito heterogêneo, composto tanto por serviços mais dinâmicos quanto por serviços com menor produtividade. Dentre várias classificações utilizadas para tentar agrupar esses serviços tão diferentes, existe uma classificação que é serviços, que divide os serviços em serviços modernos e serviços tradicionais. Nessa classificação, os serviços modernos, correspondentes àquelas atividades intensivas em tecnologia e mão de obra qualificada, considera-se que esses serviços eles possuem capacidade de contribuir com a inovação, o aumento da produtividade e, consequentemente, com o crescimento econômico. Considerando essas teorias, nós
nesse artigo, buscamos testar empiricamente a hipótese de que o setor industrial impulsiona o crescimento econômico no Brasil e, alternativamente, investigar se os serviços é o setor que mais contribui para o crescimento da economia brasileira. Considerando aí as especificidades tecnológicas, né, as externalidades positivas diferenciadas dentre os diferentes setores da economia, nós também realizamos testes desagregando esses setores. Então, nós desagregamos a indústria em indústria extrativa e indústria de transformação e desagregamos o serviço em serviços tradicionais e serviços modernos. Aí, adicionalmente, né, nós analisamos se há diferentes impactos das indústrias extrativas de transformação e dos serviços modernos e tradicionais sobre o desempenho do PIB brasileiro. Para testar, né, para realizar esses testes, nós utilizamos o método autorregressivos de defasagens distribuídas, o ARDL, e dados trimestrais de 1996 a 2022. E essas foram as nossas variáveis utilizadas nos 3 modelos que estimamos. Aqui só uma consideração, né? Os serviços de informação e comunicação e os serviços financeiros são classificados como serviços modernos. Já os demais, né, os serviços de comércio, serviços de transporte, armazenagem, correio, atividades imobiliárias e atividades de administração, que eu classifiquei como serviços públicos, eles são caracterizados, classificados como serviços tradicionais. Então, no nosso primeiro modelo, a gente manteve a indústria total, então a indústria agregada e o serviço agregado. No segundo modelo, nós mantemos o serviço agregado e desagregamos a indústria extrativa e a indústria de transformação. E no terceiro modelo, nós mantivemos a indústria agregada e desagregamos os serviços. O que nós verificamos como resultado aqui no longo prazo? No longo prazo, nós observamos que tanto indústria quanto serviços contribuem para o aumento do PIB. No entanto, o coeficiente do setor de serviços é maior. Em relação à indústria desagregada, nós verificamos que a indústria extrativa ela tem um impacto negativo sobre o PIB, já a indústria de transformação contribui para o desempenho da atividade econômica, porém essa contribuição é menor do que a contribuição do setor de serviço. E no modelo 3, nós observamos que a indústria agregada ela continua contribuindo para o aumento do PIB e os setores de serviços, alguns deles, somente o de informação e comunicação, né, que não contribui no longo prazo, os demais contribuem. No entanto, a magnitude dos coeficientes são diferentes entre eles. No curto prazo, nós observamos que o setor de serviço também contribui para o aumento do PIB, né? Somente o setor de serviços, tá vendo? A indústria aqui no modelo 1, ela não foi significante, então somente o setor de serviço contribui. Já no modelo 2, nós observamos que a indústria extrativa, ela contribui, e a indústria de transformação também, e o setor de serviços continua contribuindo no curto prazo. Esses daqui são os resultados para o curto prazo. E no modelo 3, nós observamos que a indústria, mais uma vez, deixou, né, de contribuir aqui para o aumento do PIB, mas os setores de serviços continuam contribuindo aqui no curto prazo, porém, somente os de informação, né, os serviços de informação e comunicação, comércio e transporte. Então, os nossos resultados são: no longo prazo, nós verificamos que ambos os setores, né, tanto indústria quanto serviços, contribuem para o desempenho da atividade econômica. No entanto, o desempenho do PIB se mostra mais sensível ao aumento da participação do serviço comparativamente à indústria. Quando nós olhamos a decomposição dos setores, nós verificamos uma maior relevância da indústria de transformação e dos serviços tradicionais para o aumento do PIB do país. No curto prazo, a gente observa que somente o setor de serviço agregado é significante para explicar o desempenho do PIB. Quando a gente analisa os modelos desagregados, a gente observa uma maior importância da indústria de transformação relativamente à indústria extrativa. Quanto ao serviço, apenas comércio, transporte, armazenagem e correios
e dos serviços de informação e comunicação contribuem para o aumento da atividade econômica. E um último detalhe é que, no curto prazo, a gente conseguiu capturar, né, impactos negativos da Covid sobre o crescimento. Ok? Obrigada. Menina, cadê a Regiane? Não estou vendo ela, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a carinha dela. Regiane. Ô, Regiane, é que não estava aparecendo todo mundo aqui. Menina, qual foi a motivação para vocês desenvolverem esse trabalho? Porque nossa, usa econometria, é uma coisa tão séria, e você tão novinha. O que foi que aconteceu? Para mim, pareceu até um trabalho de economia, Então, né? que eu achei legal tudo, cheio de análises, isso é bacana, mas qual foi a motivação aí para você e a sua orientadora levarem a cabo esse estudo? É a área de economia mesmo, Oscar. Eu sou doutoranda em economia, estou terminando aí, né? Teoricamente, tem até fevereiro para defender. Esse daí é o Ah, fruto da minha tese. Tem outros estudos. A minha orientadora ela é da área de indústria, né? Ela estuda bastante o tema de desindustrialização, mas o que aconteceu é que ela me aceitou me orientar, só que a percepção de que desindustrialização já tinha assim, sido muito pesquisado, né? E enquanto que a desindustrialização ela está aí numa, vamos dizer, né? As últimas pesquisas estão mais relacionadas com o processo de desindustrialização, né? Há uma motivação. Opa, travou um pouquinho, Regiane. Estão me ouvindo agora? Ou não? Sim. Então, se você pegar a literatura sobre indústria, na verdade, os artigos estão analisando mais o processo de desindustrialização, e se você pegar os artigos internacionais, eles estão super focados no setor de serviços, né, que foi deixado durante muito tempo com essa visão do bom molde, não contribui muito, e daí percebeu-se que não, que houve mudanças tecnológicas e os serviços eles mudaram suas características, então eles realmente mudaram a contribuição para o crescimento, e essa na literatura internacional, esse é o foco de pesquisa, né? Entre essas áreas, né? A agricultura, indústria e serviços está focado mais na área de serviços. Só que existe uma deficiência ainda de trabalhos nacionais no setor de serviços. Então, eu acabei, por relação assim, com a indústria indo para os serviços, que são os três grandes setores econômicos, né? Então, eu foquei nos serviços. Esse eu analiso o setor de serviços junto com a indústria. O meu segundo estudo, ele analisa a exportação de serviços, e o meu terceiro estudo, ele analisa o impacto somente dos serviços, mas desagregados em mais setores. Então, eu acabei focando no serviço, mas eu sou de economia mesmo, e tudo tem econometria nos meus artigos. Um foi a RDL, o outro foi painel, e o outro vai ser outro, o último vai ser outro método. ainda bem que eu conto com revisores que conseguem avaliar esse tipo de artigo, que eu não entendo nada de econometria. Mas muito legal o trabalho. Deixa eu só falar uma coisinha, Júlia. Eu vou fazer a perguntinha. E essa conclusão que você chegou, que no começo você fala assim, que os serviços modernos eles podem contribuir mais, né, para a inovação, para o PIB, não sei o quê. Só que no final você chegou a uma conclusão de que a longo prazo são os tradicionais que vão influenciar, né? Como é que você discute isso no seu trabalho? Que é um resultado que você não estava esperando, eu acho. Não sei. O nosso resultado ele é ao contrário da literatura internacional. Né? Na literatura internacional, visto que, olha, quanto maior a tecnologia envolvida nos serviços, né, maior a capacidade dele gerar crescimento. Só que não existe no Brasil, nos países em desenvolvimento, na verdade, os serviços eles não são tão tecnológicos.
Então, se você pegar Aham. participação ali, a participação de serviços de informação e comunicação é muito pequeno. Financeiros, então, tem, no segundo artigo que eu fiz, a participação, assim, 3%, sabe? É um super insignificante, vamos dizer assim, né? Bem irrisório. Então, acaba que eles não contribuem para o crescimento, porque eles praticamente não existem dentro do Brasil. Então, quem o serviço está contribuindo para o crescimento, né? Eu cheguei à conclusão que o serviço realmente contribui, mas olha, não é o que a literatura internacional discute, porque na verdade não é essa característica no Brasil. O setor de Ah, serviços tá. tecnológicos não dominam ainda. Mas você destacou isso. Esse artigo já está publicado? Ele só foi apresentado no Enem e aqui, mas não está em revista ainda não. Ah, tá. Eu acho que essa característica diferente, né, do Brasil, ela pode explicar, então, esse seu resultado. Então, é bom deixar bem claro isso, né? Fazer esse contraponto, né, com o investimento que você tem em serviços mais tecnológicos fora do Brasil, talvez seja até uma conclusão de que talvez fosse o caso, se eles estão tendo bons resultados por conta desses serviços tecnológicos, o Brasil olhar para isso também, né? É a recomendação, né? É dado que, olha, o serviço realmente contribui para o crescimento brasileiro, mas os formadores de política, né, os elaboradores aí, precisam focar nos serviços com maior intensidade tecnológica. Então, assim, se você quer incentivar realmente o setor de serviço, busca alguma política, né, que contribua aí, que impulsione esse setor que nós ainda estamos atrasados. Você vai ter que colocar esse aí, vai ter que encontrar uma revista mais focada em políticas públicas, né, para conseguir publicar esse artigo aí, se você quiser publicar em periódico, né? Legal, parabéns. Ok. Eu vou fazer algumas considerações que depois eu passo a palavra. É porque é o último trabalho, a gente vai ter mais tempo para discutir. Aí a gente Tranquilo, volta tranquilo. nos outros, pode ser? É porque eu estava aqui pensando, eu fiz mestrado nessa área, tá? Em crescimento. Então, algumas considerações, assim. Primeiro é a questão do efeito da indústria. Só toma cuidado com esse termo indústria, porque aqui no Brasil a gente usa muito, mas é mais interessante você usar o termo manufatura, porque na literatura internacional, indústria na verdade, é industry. E industry é de uma teoria de Porter, que na verdade a gente traduz como os diferentes setores, né? Então, dentro da manufatura, nós temos vários setores que na teoria aparece como industry. E aí ele fala, né, que a competição ali dentro de repente de um mesmo setor, como que isso impacta internamente ali, né? Então esse é um primeiro ponto importante, porque na hora que apareceu efeitos da indústria, eu pensei na teoria. Aí eu vi, não é indústria, é manufatura, tá? Então separar, manufatura de serviço. Aí eu entendi, né? E entendi também a segunda estratificação que você fez ao separar a indústria em dois, a manufatura, né? Em manufatura extrativista e transformadora. Aí eu fiquei com algumas dúvidas, assim, mas isso com certeza está lá, né? Mas só algumas coisas importantes. Por exemplo, nos modelos, eu sou estatística, tá? Então, eu vejo assim, eu me identifico, leio com tranquilidade o modelo. Aí eu pensei, faltou colocar, por exemplo, o R2, que eu não vi. Então, eu vi lá os modelos, mas eu não sei o quanto que o modelo geral que você construiu, ele de fato é bom ou não. Às vezes o R2 é pequeno, mas o modelo inteiro, ele foi significativo, né? Porque eu vi lá os p-valores de cada um dos betas, mas eu não vi o p-valor do modelo geral. Então, eu não sei se cada um daqueles 3 modelos que você construiu, eles são, de fato, significantes, né? Se, de fato, eles foram
assim, validados estatisticamente falando, né? E em termos de teoria, como você está falando de crescimento, qual que é a abordagem teórica que você utiliza, assim, no seu trabalho? A teoria aqui está voltada para Calder mesmo. Calder é o que sustenta o meu trabalho, que é a Tá, questão das quatro hipóteses de como a indústria impulsiona o crescimento, motiva o crescimento, está tá, totalmente. tá, tudo bem. É porque, assim, o início todo da teoria de crescimento vem de Penrose. É a teoria do crescimento da firma, Penrose. É o início de tudo, é a base de tudo. E como você está fazendo doutorado, então você pode ler o livro inteiro de Penrose, porque tudo nasce dali, né? E aí eu acho que você vai conseguir, a partir dessa direção, construir uma fundamentação teórica boa, porque eu acho que quando a professora Ana Lúcia perguntou assim, por que que você fez isso? Ficou um pouco faltando, porque a impressão que eu tenho, tipo assim, eu tenho esses dados, então eu vou rodar e aí eu vou apresentar, e a gente faz isso mesmo, né? Só que aí precisa de uma fundamentação teórica para justificar, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a indústria tem um efeito sobre o crescimento, que o serviço tem um efeito sobre o crescimento, a questão que você falou de serviços mais voltados para a questão tecnológica, eu percebi que você concluiu no final, mas não percebi isso sendo abordado com clareza no durante. Então, mais isso, assim, eu senti um pouco de falta da questão da teoria, eu acho interessante. Você lê Penrose e aí, daí para frente, você vai conseguir delinear uma linha tranquila, tá? Para sua teoria. Ok? Tá, só um comentário em relação ao R quadrado e estatística F, né, que é o que mostra essas questões que você falou. Não costuma ser reportado no ARDL, eu posso até ver, mas geralmente eu segui, né, a gente reporta teste de colinearidade, né? Multicolinearidade. A gente reporta a questão de ver se está tendo correlação entre os modelos ou não, a gente reporta a questão de raiz, a gente reporta a questão da estabilidade para ver se os meus coeficientes eles são estáveis, se eu posso considerar ou não. Reporta a questão de cointegração, tipo, cointegrou no longo prazo ou não. Realmente essas variáveis afetam no longo prazo ou não. Então, assim, Isso. não geralmente no RDL não é reportado R nem estatística F. Porque o modelo autorregressivo é uma regressão. Então, ele vai ter a significância de cada beta e vai ter a significância do modelo geral. Se o modelo geral não for significativo, você não pode usar. Já no modelo de painel, no segundo método, né, no segundo estudo que eu estudei, que eu utilizei o método de painel, aí tem todos isso que você falou, tá lá no final da tabela, cortado bonitinho. Tá bom. Bom, eu vou perguntar para o professor Oscar, vou passar a palavra para ele, porque eu o atropelei, desculpa. E aí, se quiser também voltar nos outros trabalhos, né? Porque agora nós temos aí 22 minutos para quem quiser falar, para conduzir, para os professores conduzirem a discussão conforme considerarem melhor, ok? Não, imagina, professora Júlia. Na verdade, eu nem tenho também toda essa bagagem estatística, né, para estar discutindo com a professora Regiane. Não, o que só me passou a cabeça, né, até pensando um pouco nas características, né, do Brasil, né, e como funciona a nossa economia, talvez um pouco da influência do agro, né, que ele, de alguma forma, está envolvido, né, na indústria, tanto nos serviços. Então, eu sei que tem a classificação, né, específica do IBGE, mas talvez aí para uma outra análise, né, ou para um outro estudo do quanto que desses serviços de manufaturas advém do próprio agro, né, que a gente sabe que é um setor aí super importante, né, para o Brasil. Era só essa consideração mesmo. A única consideração, obrigada aí pelo comentário, a única consideração que eu fiz em relação a isso foi dividir a indústria em indústria extrativa ali.
extrativistas, que é relacionado aí com a parte mais agrícola, vamos dizer. Ok. Ok, em relação aos trabalhos anteriores, os autores também, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à É, eu acho, vontade. eu acho que sim, Júlia, porque como os trabalhos são muito diversos, né, acho que é difícil amarrar, ter uma linha aí de condução para compará-los ou qualquer coisa assim. É, Então, eu gostaria também de, se alguém quisesse manifestar, porque eu realmente acho que a gente já fez as nossas considerações tá, e, e acho que é isso. tá. Então eu vou falar mais um pouquinho, assim, das sessões que eu estou acompanhando, que eu estou vendo, são não para todos os trabalhos nessa sessão, mas aí a gente fala de uma maneira geral, porque teve nessa sessão também. A gente sempre tem no início esses trabalhos de revisão da teoria de análise sistemática, né? E aí eu queria fazer algumas considerações a respeito. Primeiro que foi no segundo artigo que aí comentou, né? A gente vai fazer uma análise qualitativa, né? Que é aquele trabalho do causation e do effectuation, né? Na verdade, não é uma análise qualitativa, foi uma bibliometria, né? Que foi feito. Então, só tomar cuidado com essa questão, né? E eu acho que, de maneira geral, isso para todas as revisões sistemáticas, né? Hoje dá para fazer revisão sistemática no R de uma maneira bem legal, né? Mas eu acho que, porque senão na hora que a gente for publicar, a gente vai ouvir não, né? Porque o que que a gente agrega? Antigamente a gente tinha que fazer tudo isso na mão, da revisão sistemática. Hoje em dia o programa faz isso para a gente rapidinho. E aí eu acho que o interessante é a gente pensar em construir um framework ou um modelo que condense essa teoria toda que a gente acha, que a gente, né, que está lá. Porque às vezes a gente faz uma descrição, olha, os artigos foram esses, esses e esses. Em comum eles têm isso, isso e isso, né? E no fim, como que eles interagem entre si? Então, tentar desenhar mesmo, que isso chama a atenção. Quando você, né, desenha, isso chama a atenção dos editores, do pessoal, dos revisores, né? Então, isso aumenta a chance de publicação, tá? E outra coisa é fazer lá no fim contribuições, um, levantar umas perguntas ou umas preposições para trabalhos futuros. Então, às vezes, por meio desse framework, você consegue identificar perguntas para trabalhos futuros, e aí você vai aumentar a sua chance de você ser citado por outros, né? Então, eu achei isso, assim, isso eu tô achando em todos, porque eu mesmo estou falando por mim, tá, gente? Porque eu, atualmente, nesse momento, eu estou fazendo uma revisão sistemática de literatura, tá? De práticas, práticas, né, em comunidades vulneráveis ao clima, a chuvas, essas coisas, tá? Então, acaba que práticas de alerta, sabe? Ah, vai chover, vai desbarrancar lá, o pessoal vai perder a casa, essas coisas. E a gente tem que passar pela revisão, mas como que a gente vai publicar? A gente vai publicar onde? Então, pensar nesse framework, né? Aí, no artigo 2 também, eu vi algumas coisas do tipo... eu fiquei em dúvida porque falou sobre a relação de causation e effectuation, aí falou também sobre o efeito disso no risco, aí falou que reduz o risco, isso para mim ficou claro, uma conclusão que tem que tomar cuidado, não pode tomar essa conclusão assim, tá? E aí então ficou para mim em dúvida qual que é a hipótese, se é medir o risco, o impacto sobre o risco, ou se é a relação entre esses dois construtos, tá? Eu fiquei com essa dúvida. O autor quer falar alguma coisa? Eu quero, sim, primeiro, voltando À no, no- vontade. uma- voltando na questão da pesquisa qualitativa, eu não entendi a sua colocação. É porque no seu texto está escrito lá, né, que efetuou-se uma pesquisa qualitativa. Na verdade, não é uma pesquisa qualitativa, é uma bibliometria. Pesquisa qualitativa é quando a gente Não vai é. a campo, entrevista pessoas, né?
Você fez uma análise bibliométrica. É uma revisão sistemática de literatura, que é Isso. qualitativa, né? Não necessariamente, porque na hora que você faz bibliometria, você está medindo, você está mensurando. Aquelas medidas são quantitativas. Mas não é uma bibliometria. Tanto é que foram citados artigos ao longo do artigo de uma forma muito Sim, direta. Isso não é uma bibliometria, isso é uma revisão sistemática de literatura. Foram sim, buscar nos artigos conceitos que embasaram o artigo. Isso é uma isso, revisão tá? sistemática de literatura. Não, ok. É só a questão de tomar cuidado com o uso do termo, que é um método qualitativo, porque não é só um método qualitativo. Ok? Mas tudo bem, pode Eu continuar. confesso que ainda não entendi, mas tudo bem. E sobre o entendi, sua segunda pergunta, desculpa, eu não esqueci. É que eu fiquei em dúvida, né? Assim, por exemplo, você falou que existe um impacto sobre, no fim você concluiu, né? Proporciona a redução do risco, né? Então eu fiquei em dúvida porque isso, assim, só uma revisão sistemática, ela não permite essa conclusão, né? Então, toma cuidado com a conclusão. E eu fiquei em dúvida, o objetivo é verificar o impacto do causation e do effectuation sobre a redução do risco, ou para verificar o efeito que os dois juntos possuem, da Isso. interação entre eles. Isso, é esse ponto. O título do artigo é esse, né? Simultaneidade entre dois modelos mentais. Então, o artigo foi desenvolvido nesse sentido, de buscar análise de conjunção, né? Entre as duas É. metodologias. Agora, o ponto de risco que você falou anteriormente, Uhum. sobre ser uma pesquisa qualitativa, ele coloca o artigo no final, o último parágrafo exatamente fala disso. Fala que uma das restrições, uma das limitações do artigo é que se precisa aprofundar numa pesquisa quantitativa para se trazer um embasamento maior para essa pesquisa. Não, Ele mas coloca isso é isso o de como limitação. menos. Isso é o menos importante. O mais importante foi a segunda pergunta que eu fiz. Assim, primeiro, não acredito ainda que é uma pesquisa qualitativa, porque não responde uma preposição. Tá? Para ser uma pesquisa qualitativa, a gente tem que ter uma preposição, aí essa preposição ela tem que ser investigada. Então, é uma análise, é uma revisão de literatura, né? Agora, eu só tomar cuidado, assim, porque eu acho que a conclusão, você pode fazer um apanhado daquilo que está na literatura, mas não pode concluir, que proporciona a redução do risco. Isso eu acho que não dá para concluir com tanta assertividade assim. Você pode fazer Entendi. isso numa etapa posterior. Pode ser até qualitativa, não tem problema. Não Entendi. necessariamente quanti, Tá tá? bom. Ô, Felipe, Mas como que você escolheu os artigos para compor a sua revisão sistemática? Como eu escolhi, foi pelo sistema Scopus e Web of Service. A gente selecionou os artigos por lá, fazendo uma leitura do abstract, e aí identificando a sinergia entre o tema. Tem um quadro, né, que está apresentado lá nos slides, em que tem um número de artigos baseado em campos em limitações, em sugestões de futuras pesquisas de cada um dos artigos. A gente Uhum. sumerizou isso e foi quantificando quantos artigos citavam essa sugestão aproximada, né? Obviamente que não é exatamente igual, mas aproximados, o mesmo campo de pesquisa. E aí foi daí que a gente tirou a continuidade das leituras. Então, você fez uma análise quantitativa, sim. Você não fez uma bibliometria, mas você, baseado nessa quantidade, é o que se destacou ali para você, né? E aí É, você foi buscar na quantidade de artigos que citavam, é isso? Essa, essa. Quando você for fazer a sua revisão, você já sabia que tinha essa relação de causation e effectuation ou você descobriu com a revisão de literatura? Como que foi? eu sabia por já estar estudando o assunto, né? Mas quando a gente levantou todos os artigos, 54 deles foram selecionados baseados na sugestão de futura pesquisa. Então, o que eles sugestionavam, o que eles sugestionaram como continuidade de pesquisa do trabalho deles. Melhor Então, tirar a sua imagem, está falhando sua voz.
Tá falhando? Melhorou agora? Estão me ouvindo? Melhorou. Então, Tá. você foi nos artigos, você pegou os 54, olhou lá a sugestão de futuras pesquisas de todos eles, e você resolveu ler na íntegra aqueles que já faziam sugestões para pesquisas que olhassem causation e effectuation de forma conjunta para ajudar a tomada de decisão, foi isso? Isso, exatamente nessa linha. Não só isso, né? A gente analisou dos artigos, de todos, total de 54, né? 4 falavam diretamente sobre simultaneidade entre causation e effectuation. Uhum. Então a gente não focou só nisso. Essa foi a primeira linha de raciocínio, né, para construir aí o que a gente estava propondo no artigo, né? O construto, né? Esse é o primeiro. O que a E professora Júlia te falou é que você está fazendo, que você vai ter alguns métodos, de algumas metodologias de pesquisa. Aqui você adotou aí no seu artigo, é uma revisão sistemática de literatura, ponto. Você não precisa falar que não é realmente uma pesquisa qualitativa, no sentido de que você fez análise de conteúdo, você podia ter feito, na verdade, o que a gente fala Não é quando a gente empírico, né? não é Foi a empírico, campo. você fez uma revisão sistemática de literatura. Aí você pode tanto usar só a parte quantitativa, que é o que a professora Júlia falou, que tem pouco valor hoje, porque é a própria ferramenta que faz, ela destaca através das ferramentas quais são os principais autores, os principais artigos de matemática, onde eles estão interagindo e criando campos novos, né? Onde tem intersecção entre visões teóricas sobre o assunto. Então, ele já te ajuda a resolver, e ele resolve isso de forma quantitativa, essas ferramentas, né? Só que, por exemplo, se você, além disso, fizer uma análise de conteúdo, não uma pesquisa qualitativa, mas se você fizer uma análise de conteúdo dos artigos, aí você vai acrescentar a uma discussão sobre os resultados baseado nessa análise de conteúdo, não só no resultado quantitativo das ferramentas de bibliometria. Acho que é isso que a professora Júlia estava tentando te explicar, não é, Júlia? É isso mesmo. Por entendi. isso que Tá ela bom. causou estranheza para ela o fato de você chamar isso de pesquisa qualitativa, porque pesquisa qualitativa a gente usa mais quando a gente está falando de métodos empíricos, né? Que é quando você vai a campo, você já passou por essa fase da revisão sistemática da literatura, você já conhece os seus construtos, e aí você vai a campo para testar as relações, que é isso que ela falou. Então, entender Entendi. se usar causation e effectuation é mais efetivo para reduzir risco, você pode fazer fazendo testes empíricos. Aí sim, por isso que ela diz para você, olha, não dá para chegar ainda na conclusão de que causation mais effectuation, a não ser que você esteja se baseando em algum artigo ou vários artigos estão falando isso na sua amostra. Aí você pode falar, olha, com base em fulano, beltrano, ciclano, não sei quem lá, muita gente está falando isso. Aí você pode apresentar isso como um resultado baseado na sua revisão sistemática de literatura, e, de novo, é quantidade. Muita gente falando que causation mais effectuation reduz risco. Aí você pode trazer essa conclusão, sim, para o seu artigo aí de revisão sistemática. Agora, para estudar a relação entre construtos e chegar na conclusão de que você trabalhando com causation effectuation, você vai ter menos risco na tomada de decisão, aí eu concordo com ela que tem uma etapa empírica importante aí para você testar isso. É isso mesmo. Tá bom, tá É bom. nessa linha Obrigado. que eu acho que a professora Júlia estava falando, eu acho que Exatamente isso. é uma dica muito importante, viu, Felipe? Não, obrigado pela contribuição. Vou analisar e, e adequar. Legal. Bom, mais alguma consideração dos outros 2 trabalhos? Nós ainda temos 6 minutos, se alguém quiser falar. Tudo bem, então? Bom, A gente, gente então pode eu vou encerrar aqui. finalizar. Aqui no chat parece que alguém
comentou, eu não sei se comentou ou não, eu não consigo. Ah, Eu abri e não aparece nada para mim, talvez para você. Tem um doisinho ali no chat, não sei se alguém perguntou. não, 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 tinha a não. questão dos minutos antes, mas deixa eu só compartilhar com vocês, gente. Ah, avaliar a sessão. Gente, está pedindo meu login aqui. Só um minutinho. Tem o link também aqui, Era para eu professor. ter feito isso antes, gente. Desculpa, é que eu fiquei falando. Aí, Ainda temos pronto. 5 minutos. Ah, eu fiquei falando e esqueci. Aqui, pronto. Aí vocês cliquem nesse link, por favor, tá? Para poder, enfim, avaliar a sessão. Mas eu agradeço a todos os presentes. Muito obrigada. E espero que, de repente, numa outra oportunidade, nós possamos nos ver pessoalmente. Que agora eu estou de Quem Belo sabe? Horizonte, cada um está num lugar, né? E uma que está no Pará, Legal. tá Mas ok? também a gente se aproxima fazendo online, né? É Porque bom, então. Quem sabe um dia a gente de gente longe, junta tudo, né? é. Então tá bom. Tá ok. Obrigada a todos também Tá, muito pelas obrigada. sugestões e pela apresentação, aí, se dispor a apresentar. Obrigada, Tchau, gente. Clica lá, tá ok? Tchau. Tchau, tchau, obrigado. tchau, Tchau, boa tarde. Tchau, Júlia. Tchau, professores. tchau, tchau. Até mais. Oi, professor Ademar, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E você, professor Oscar, tudo certo? Beleza, tá tudo certo. Não, só uma dúvida rápida. Eu preenchi aqui a ficha de moderação, aí, aí depois apareceu aqui sem acesso. Não sei se a ficha foi corretamente, mas enfim. O A sistema do gente SEMIAD, às vezes, ele, se você ficar um tempinho sem acessar, às vezes ele salta, você sai, você tem que relogar, né? Logar novamente, às vezes é isso. Não, mas beleza. Eu vou acessar novamente aqui. Qualquer problema, você pode me chamar, e-mail, WhatsApp, tá bom? Tranquilo, obrigado, professor. Grande abraço, boa tarde. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.